decorrer de toda a história das civilizações, existiram muitos reis e governantes famosos. Hoje iremos falar sobre a história de um dos reis mais sábios e poderosos que já viveram na Terra, o rei Salomão. Salomão se tornou um dos reis mais famosos que já existiram. É fato que até mesmo nos dias de hoje, cerca de 3.000 anos depois, estudiosos do mundo todo continuam pesquisando sobre suas histórias e realizações. Conforme o avanço das descobertas de artefatos arqueológicos na região de Jerusalém, datados da época de seu reinado, é possível afirmar que temos evidências concretas que corroboram diretamente com a veracidade da história bíblica de Salomão. Mas, como ele se tornou tão poderoso e rico, por que sua fama é conhecida e estudada até os dias de hoje, e quais foram os feitos que o tornaram tão famoso? Estas são exatamente as perguntas que responderemos neste vídeo. Não há dúvidas de que Salomão foi um dos maiores reis da história. Sua trajetória é descrita sobretudo no livro bíblico dos reis. Ele foi filho de Davi com Batseba e se tornou o terceiro rei do povo de Israel. Sua ascensão se deu logo depois da morte de seu pai, o rei Davi. De acordo com a cronologia bíblica, Salomão governou por cerca de 40 anos, nos períodos entre 966 e 926 a.C. Salomão foi autor dos livros bíblicos inspirados de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. A origem de seu nome, Salomão, ou Shilomo em hebraico, deriva da palavra Shalom, que traduzindo para o português quer dizer paz. Seu nome tem o significado de pacífico ou aquele que traz a paz. Enquanto o pai de Salomão, o rei Davi, estava de cama adoecido, houve uma revolta pelo trono de Israel. A oposição do rei usurpador Absalão pode ser comparada a Adonias, um dos filhos sobreviventes de Davi. Este foi apoiado por Joabe, ex-comandante do reino, que tentou roubar o trono de Davi nos últimos dias de vida do rei. Quando descobriram o caso, os aliados de Salomão fizeram com que Davi se lembrasse da promessa que tinha feito ao filho, de modo que o rei, ainda muito doente, deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono de Israel. E assim ele foi coroado rei oficial, sendo ungido pelo sacerdote Zadok. Naquela época, Salomão era muito jovem, com idade abaixo dos 18 anos. Logo depois da morte de Davi, Salomão seguiu as instruções que havia prometido a seu pai e agiu para solidificar sua posição como rei. Ele foi rápido ao combater seus opositores. Assim, após eliminar Adonias e Joabe e banir Abiatar, o rei passou a reinar livre de inimigos internos. Vale ressaltar que Salomão herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128.000 km². Nessa época, o reino de Israel era unificado e não havia divisão. Salomão foi famoso por sua grande sabedoria. Em 1 Reis, o Deus de Israel apareceu a ele em um sonho, lhe perguntando o que desejaria receber do Deus de seu pai e dos profetas. De modo que Salomão fez um pedido inusitado. Queria ele receber sabedoria para governar o povo de Israel, pois era muito jovem e com pouca experiência. Deus ficou muito satisfeito com o pedido do jovem rei, porque ele não almejou recompensas para servir a si mesmo, como riquezas, vida longa ou a morte de seus inimigos. Yahvé Deus atendeu seu pedido e respondeu à oração de Salomão, de tal modo que nenhum homem até os dias de Salomão teve tamanha sabedoria. Diferentemente de seu pai, Salomão não se tornou um líder guerreiro. Durante seu governo, não foi necessário participar de guerras como ocorreram no reinado de Davi. Salomão mostrou em pouco tempo ser um grande governante e um juiz justo e imparcial. Soube habilmente desenvolver o comércio externo e a indústria, assim como melhorar as relações diplomáticas com os países vizinhos. Estas ações trouxeram um progresso considerável para as cidades israelitas. A sabedoria com que o rei governava seu povo fez com que Israel se tornasse uma das nações mais prósperas de seu tempo.
Somente na parte de tributos, o peso de ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de equivalente a 25 toneladas, além de todas as outras fontes de renda do reino. Todas as taças que se servia o rei eram de ouro puro e não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava tanta estima para ela, ou seja, a riqueza em ouro do rei era tamanha que não precisava demonstrar sua riqueza em prata. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os outros reis de sua época, tanto em riqueza como em sabedoria. Ano após ano, muitos reis e governantes procuravam ir até Israel para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. E cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, especiarias, entre muitas outras riquezas. A Salomão é atribuída a famosa história de que duas mulheres foram a seu palácio. Duas mulheres que tiveram filhos no mesmo dia. Um dos filhos morreu e a mãe do que morreu pegou o filho da outra mãe. De manhã, ela percebeu que aquele que tinha morrido não era seu filho e começaram a discutir. Foram até o palácio do rei Salomão e contaram-lhe a história. Ele mandou chamar um dos guardas e lhe ordenou: corte o bebê ao meio e dê um pedaço para cada uma. Falado isso, uma das mães começou a chorar e disse: não, eu prefiro ver meu filho nos braços de outra do que morto nos meus. Enquanto a outra disse: para mim é justo. Salomão, reconhecendo a mãe na primeira mulher, mandou que lhe entregassem o filho. O povo ficou muito admirado com tamanha sabedoria no julgamento, de modo que sua fama se espalhou entre todos os outros povos. Uma das maiores obras de Salomão foi a construção do primeiro templo de Jerusalém, que começou a ser construído no 4º ano de seu governo, 480 anos depois da saída de Israel do Egito. Foram necessários 30.000 trabalhadores para serrar a madeira do Líbano, 70.000 para o transporte das cargas e 80.000 que talhavam as pedras nas montanhas, além de 3.300 chefes oficiais. A medida do templo era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Seu interior era todo revestido por cedro, madeira nobre, de modo que nenhuma pedra se via. O chão era de tábuas de cipestre, também madeira nobre. Posteriormente, cobriu-se todo o interior do templo de ouro puro. O Santo dos Santos, a câmara mais especial que guardava a Arca da Aliança, era revestido totalmente de ouro. O altar também foi coberto de ouro. O planejamento, organização, métodos de construção, qualidade dos materiais demonstram a grandiosidade da obra e tamanha sabedoria de seu autor. Fatos impressionantes para o seu tempo. Após a fama de Salomão ter se espalhado, a rainha de Sabá decidiu que deveria conhecê-lo. A rainha é descrita como uma visitante que trouxera uma série de presentes nobres ao rei. Salomão se agradou muito da rainha de Sabá, de modo que demonstrou para ela todos os segredos de seu reino e não deixou de apresentar nada à rainha de Sabá. O reino de Sabá é identificado com os sabeus, uma nação que já se estendeu pelo Mar Vermelho nas costas do que hoje são conhecidos como Eritreia, Somália, Etiópia e Iêmen. De acordo com o relato bíblico, Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. As esposas foram descritas como princesas estrangeiras, incluindo a filha de Faraó, e mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Seu casamento com a filha de Faraó parece ter cimentado uma aliança política com o Egito. A única esposa mencionada pelo nome é Naamã, a amonita, mãe de Roboão, sucessor de Salomão. O início da queda de Salomão se deu após o rei permitir que suas mulheres estrangeiras importassem suas divindades, construindo templos para deuses estranhos. Até mesmo Salomão se deixou levar a práticas de adoração a deuses pagãos. Este foi um enorme pecado do rei Salomão contra o verdadeiro Deus. Salomão
não ficou impune ao afrontar a lei de Deus. O comportamento cometido pelo rei foi reprovado por Deus, que, por amor a Davi, não o julgou totalmente durante o período de vida de Salomão, mas que depois de sua morte, a partir do reinado de seu filho, o reino seria tirado da mão dele. Nesta ocasião, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, sucedeu-lhe ao trono, mas, em vez de ouvir o conselho dos anciões das tribos de Israel para aliviar a carga tributária imposta por seu pai, ele mandou aumentá-la. Isso levou a uma rebelião das tribos e a divisão do reino, onde o reino das 10 tribos, tendo como rei Jeroboão, e o Israel meridional, tendo como capital Jerusalém e como rei Roboão. No ano de 2010, foram descobertas antigas fortalezas escavadas em Jerusalém. Já em 2013, uma equipe de arqueólogos encontrou uma mina de cobre em Israel, e houve a constatação de que o local fora usado para a produção do metal em larga escala, exatamente na época do rei Salomão. Estas, entre outras descobertas da época, fizeram com que os pesquisadores mais céticos considerassem verdadeiros os relatos narrados na Bíblia desta incrível história de um dos reis mais sábios e poderosos que já viveram na Terra, o grande rei Salomão.